e passo a palavra por 5 minutos para o doutor Alexandre Aragão. É um grande prazer estar aqui. Vou procurar, nesses 5 minutos, dar um sobrevoo assim, sobre alguns aspectos, no sentido de que o que eu mais gostaria assim, de trazer como mensagem para vocês, assim, até um pouco de maneira geral, em relação ao advento do Estatuto das Estatais, como alguns chamam, Lei das Estatais, é de nós vermos o espírito inovador e flexibilizador que ela possui. E interpretarmos a nova lei tal como ela é. O grande risco, quando há o advento de uma nova lei que contém um novo espírito, e no que esse novo espírito da Lei 13.303 seria, em matéria específica de licitação ou da sua ausência? Seriam normas mais flexibilizadoras, como era de se esperar ao se tratar de normas de licitação de empresas de direito privado, integrantes da administração pública, mas de empresas que exercem atividades econômicas, sejam atividades econômicas estricto sensu, seja lato sensu. Então, era de se esperar que a Lei 13.303, o Estatuto das Estatais que adviesse, fosse realmente mais flexibilizador, contivesse normas que não fossem tão formal-burocráticas quanto a que a gente estava acostumado em relação à administração pública em geral. Ela poderia ter ido além? Poderia. Ela ainda é uma lei bastante detalhista, ela se encontra entre aquelas leis maximalistas e minimalistas de licitações, ela está no meio termo. Eu acho que até em termos de política legislativa ela poderia ter fixado mais diretrizes gerais e transferido isso, o restante para o regulamento das estatais. Mas ela ficou no meio termo, mas não ficou no modelo maximalista da Lei 8.666 que nós conhecemos, por exemplo. Previu uma fase de negociação, que é uma medida riquíssima, que tem grande potencialidade, e outras medidas nesse sentido. O grande risco aqui é nós fazermos, em relação à Lei 13.303, o que se critica como sendo uma interpretação retrospectiva. Ou seja, uma interpretação da lei nova à luz da lei antiga, à luz do que a gente sempre achou, à luz do que a gente sempre escreveu, à luz da jurisprudência anterior. Esse é o primeiro grande erro a ser evitado. A Lei 13.303 é uma lei nova, é uma lei que prepondera o caráter privado dessas empresas e, especificamente, o caráter privado desses contratos, naturalmente com normas republicanas de impessoalidade, de objetividade, mas tem esse viés. E contém, e aí já vou entrando um pouco aqui no nosso tema das parcerias e da questão do objeto social, né, dessas exclusões de licitação, contém normas específicas em relação a 2 temas que sempre foram tratados pela doutrina, depois encampados pela jurisprudência, inclusive do TCU, mas que agora contém dispositivos legais expressos e específicos. E que, ao meu ver, esses dispositivos, estou me referindo aos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º do artigo 28, esses dispositivos, ao meu ver, eles contêm, usando a linguagem matemática, eles contêm os permissivos que a jurisprudência admitia em relação à atividade fim e à escolha de sócios e a parcerias societárias.
me pediram para focar principalmente no inciso 1, mas aqui nesse momento inicial vou tratar um pouco dos dois. Em que sentido? Apenas para exemplificar. O inciso 1 não fala de exclusão da licitação para atividade fim. Ele fala de exclusão de licitação para atividades relacionadas com objeto social. Parece encampar um certo critério formal. Basta estar no... Depois a gente pode até discutir, né, se eu tiver oportunidade, alguns limites para isso, mas, em princípio, um certo critério formal da exclusão. Né? Está no objeto social, não precisaria fazer a licitação. E olha que curioso, né? Porque não é nem só estar no objeto social, basta estar relacionado com o objeto social. Né? Essa é uma questão para a gente ver. Então, aquela questão da atividade fim, atividade meio, eu acho que ela pode ser uma ajuda hermenêutica, mas ela não esgota toda a potencialidade do inciso 1. Aliás, a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União já vinha considerando, era um certo critério funcional da atividade fim. Considerava a atividade fim tudo que fosse necessário para a concorrência. Mesmo que, até porque essa diferença de atividade fim e atividade meio é difícil, mesmo que, se a gente fosse ver bem, fosse atividade meio. Né? Por exemplo, transportar, vamos dizer, distribuir combustível é atividade fim. Né? Você pegar o combustível da refinaria e levar no posto de revenda. Mas os transportes na cadeia, os transportes ajussantes, amontantes, nessa atividade econômica, foram considerados atividade fim. A meu ver, não era bem uma atividade fim, pode até ser, mas considerava atividade fim porque era importante para a concorrência. E muitas atividades meio podem até ser mais importantes para a concorrência do que algumas atividades fins, muito setorizadas, muito localizadas, sem maior importância econômica, nas quais nem haja concorrentes privados. Né? Um exemplo fortíssimo, as redes de banco 24 horas para os bancos. Isso não é uma atividade fim, é uma atividade de logística, uma atividade de apoio. Né? E é uma questão importantíssima para a concorrência e para a eficiência. Então, o inciso 1 ele já avança bastante nisso. E eu acho interessante a contraposição dele com o artigo 29, inciso 18, infine, que fala que é dispensada a licitação para a venda de bens e mercadorias que sejam objeto da atividade da companhia. Olha que coisa engraçada. Né? Então, parece que realmente o inciso 1 do parágrafo 3º é mais amplo. Aqui é um conflito hermenêutico aí que a gente tem que pensar como resolver. Em relação ao inciso 2, a doutrina foi com o tempo, tratando de alguma questão aí de intuito persone, que tinha gente que aceitava, outra gente disseram que no direito administrativo não era bem assim, que no próprio direito societário tinha mudado, mas se aceitava, mais ou menos tranquilamente, que não poderia ser imposta a licitação para escolha de sócios. O inciso 2 foi muito além disso. Colocou o critério de parcerias para estratégias de negócio. E aqui é muito interessante nós recorrermos à teoria civilista de contratos de cooperação de longo prazo. Mesmo no direito privado, a dicotomia que sempre se fez entre contratos comutativos e convênios, um é toma lá da cá, o outro é a junção de esforços, mesmo no direito privado, isso está há muito tempo relativizado. Há, no direito privado, contratos de colaboração de longo prazo. Um exemplo clássico é de cessão de propriedade intelectual, em que o titular da propriedade intelectual tem um interesse no fortalecimento daquela marca e o cessionário, que vai produzir a bola de futebol com a marca, a camisa com a marca, também tem. E isso gera uma relação de longo prazo
de confiança e de muito mais de parceria do que de comutatividade, do que eu comprar lápis, te pagar e você me dá o lápis em troca. Então, o inciso 2, ele se refere a todos esses tipos de parceria, que muitas vezes envolve questões contratuais complexas, com grandes redes de contrato. Por exemplo, às vezes uma franquia, uma estatal que tem uma franquia, e aí nessa franquia vai ter um cartão de crédito em parceria com a estatal franqueadora, etc. Bom, mas era só essa levantada de bola inicial que eu queria falar. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Alexandre, lembrar o tempo, a dinâmica, cada painelista fala durante 5 minutos. Acho que essa lei tem dificuldade de usar só 5 minutos, porque o nosso panelista tem todos passados. Depois nós temos algumas perguntas para fazer e aguardamos as perguntas dos senhores para dar continuidade.